Rádio Independente. Direto ao ponto. Promotor de Justiça Sérgio Diefenbach está em várias frentes e uma delas é justamente essa passagem de um lado para o outro aí do Rio Forqueta, e tem uma possibilidade que foi aventada. A gente sabe que tem muita coisa que se começa, nem sempre vai se terminar, surgem outras alternativas. Um exemplo é o Amigos do Vale, o Juntos pela Ponte, que criou uma vaquinha, mais de R$1.700.000 que foram angariados, mas como o projeto era para ser construída onde está a ponte de ferro, uma ponte para 2 vias, para caminhões, para veículos pesados, e acabou não se confirmando, eles entenderam por bem destinar o dinheiro de volta, estornar os PIX feitos pelas pessoas. Então isso é a notícia já de ontem, final da tarde, que a gente já está divulgando. Tem uma nova possibilidade que é uma medida mais urgente, seria uma estiva, que é continuar aquele aterro que foi feito para o guincho sanção, colocar a metade da estrutura da ponte de ferro, fazer a reconexão entre Lajeado e Arroio do Meio na ponte da reconstrução, e ali por baixo poderiam passar veículos pesados, caminhões, porque isso ainda não temos a ligação. Se trabalham as prefeituras de Lajeado e Arroio do Meio nos acessos para ali na frente, provavelmente final do mês de junho, se construir a ponte do Exército, e lá passarão veículos de até 80 toneladas. Mas por enquanto, caminhões, veículos pesados têm que fazer a volta, continuam pela RS 130, Colinas, Roca Salles, ou pelo outro trajeto lá, Marques de Souza, Coqueiro Baixo, Nova Brécia, para depois descer. O que dá para falar sobre isso, essa possibilidade de estiva, que até a gente sabe que o Ministério Público foi já consultado, e se de fato tem chance disso sair ou outras alternativas. Doutor Diefenbach, bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Sim, nós vamos andando em fases, né? O Vale todo tem as suas fases andando mais ou menos juntos, a fase de resposta ao desastre, depois início a fase de recuperação, que estamos nessa transição entre a fase de resposta e a fase de recuperação, que são pequenas distinções técnicas que existem na análise dos desastres. Ainda no tempo da resposta, nós precisamos concentrar algumas prioridades. Entre elas, nós podemos elencar 3 grandes prioridades que eu acho que o Vale do Taquari demanda nesse momento. A primeira delas é a construção de uma escola em Cruzeiro do Sul. Nós temos mais de 500 crianças sem escola em Cruzeiro do Sul. Então já há um movimento do município, um movimento da comunidade, um movimento de voluntários, mas ainda estamos colocando olhos sobre isso e convidamos a comunidade que siga olhando isso como um dos pontos prioritários da nossa região, é construirmos em até no máximo 60 dias estas salas de aulas e essas escolas para um público grande que está sem aula. Tem uma no bairro Cascata, né, que está sendo anunciada. Esta aí, que está se tentando essa construção. Ela vai precisar empenho de todas as pessoas da comunidade e de fora daqui. Nesse sentido, é normal que aconteçam, como vocês descreveram antes, alguns movimentos que vão para um lado, depois recuam. É por isso que, à época, nós indicávamos que alguns movimentos tivessem arrecadação financeira vinculada a algumas questões estruturais de médio e longo prazo, como é a segunda prioridade que eu coloco aqui para vocês, que ainda é, obviamente, a construção de casas, a definição de terrenos e construção de casas. Isso é um ponto que deve ser perseguido incessantemente. Ele não se soluciona ao mesmo tempo, não se soluciona de forma igual em todos os municípios. Cada município tem o seu edital, sua forma de contratação, a sua forma de indicação de espaço para o governo federal. E há aquela campanha que nós estávamos sugerindo, da Uma Casa por Dia, que permanece absolutamente ativa, e ela será muito útil na construção rápida de casas para pessoas que precisam rapidamente restabelecer o seu vínculo e a sua raiz nas suas casas. É uma pena que tenham decidido pela devolução desses recursos já angariados, que talvez pudessem ser redirecionados para a construção dessas outras necessidades. Mas, enfim, são os movimentos que lá na época da emergência foram disparados e agora têm que ser readaptados. Então, eu falava sobre prioridades. Me parece que a escola é a primeira prioridade, já a segunda são as casas, que são prioridades desde setembro e precisam iniciar a execução. E a terceira é aumentar a qualidade das nossas ligações, e aí entram as pontes, as estradas, e essa circulação que ela afeta a veia econômica do Vale do Taquari. Nesse sentido, além
do grande feito que foi a recolocação da ponte de ferro, permitindo o restabelecimento da circulação de veículos leves e pessoas, se permanece a necessidade dos transportes pesados, que hoje são feitos lá pela RS 129, né? Mas ela é muito insuficiente, é muito fraca para aguentar toda essa circulação. Então se cogita, se anda com aquela outra ponte do Exército mais para cima, se aguarda da 130, que inicia a recuperação, mas essas todas demandam tempo. Essa estiva que vocês referem, ela seria uma solução emergencial e mais rápida, provisória, por um tempo. Nós, quando soubemos dessa notícia, já começamos a pensar e analisar a situação. Em princípio, se for algo provisório, não há maior objeção por parte do Ministério Público, desde que a gente acerte com muita calma os executores dessa obra, quem serão os responsáveis e a forma de retirada desse material depois de dentro do rio. Não seria para ficar, então? Não seria para ficar definitiva. Porque é um investimento na casa de 2 milhões, né? É um investimento alto, ele é necessário. Não seria possível deixar só, talvez... não permitir a passagem depois que tiver as outras travessias? A questão toda é que ela faz um barramento, de certa forma, no rio, né? Mas até onde eu ouvi, a ideia de quem iria colocar era efetivamente que ela fosse retirada depois. Inclusive, com uma expectativa de recomposição dos taludes do rio. Nós precisamos pensar a longo prazo a retirada dessa eventual estiva e a posterior recomposição das margens do rio Forquetim e a sua entrada no rio Taquari. Além disso, há que se observar que estamos falando de fluxo de veículos pesados, para os quais a estrada municipal de Arroio do Meio e a estrada municipal de Lajeado não estão preparados para veículos pesados. Então, teria que haver um reforço dessas estruturas ou talvez a rediscussão do espaço da colocação dessa estrutura. Então, há quem diga que talvez ela fosse melhor lá, perto da própria da RS 130, que já pegaria a estrutura topográfica e fluxo de trânsito daquela rodovia. Faz mais sentido, porém não poderia ser bem embaixo, porque vai atrapalhar a construção da ponte, né? Então, nós do Ministério Público estamos olhando esses movimentos, que eles são movimentos que me parece que compõem o governo municipal de Lajeado, o governo municipal de Arroio do Meio e empresas particulares que contribuiriam para isso. E nós estamos olhando, tão logo esteja pronto alguma ideia sobre isso, nós seremos parceiros para olhar, apoiar e tentar construir da maneira mais positiva possível. Pelo que o senhor fala, então não haveria objeção do Ministério Público, o meio ambiente é uma área que é sob sua jurisdição, enfim? Em tese, não há uma objeção. Óbvio desde que fosse tirada depois. Estamos falando tudo em tese, porque eu recebi apenas um desenho até o momento e uma conversa. Então... porque nós falamos de 2 milhões, mas e qual o impacto para essas empresas? Quanto elas terão de prejuízo? Quanto deixará de circular pela nossa região, né? É difícil de fazer essa conta. Muito difícil de dimensionar prejuízos e vantagens posteriores. Nós estamos numa conta sem fim. Eu ainda me encontro numa conta sem fim, seja em termos de prejuízo, seja em termos de necessidades futuras. Nós nem falamos ainda sobre o rio Taquari, sobre a recomposição do talude, sobre a recomposição do ecossistema que acompanha o rio Taquari, da realocação de pessoas, da desapropriação de casas, da limitação do direito de propriedade, que é um outro tema que está inflamado agora no momento, que é onde retorna, quando retorna, pessoas querendo luz, lugares que não estão sendo permitidos. Nós emitimos uma recomendação inicial aos municípios para que não restabelecessem água e luz em zonas de arrasto, em zonas de risco. Isso está gerando conflito entre algumas comunidades, pessoas que querem voltar, têm a expectativa de retornar. Nós teremos que sentar em torno de cada localidade dessas para rediscutir o tema, mas todos esses episódios, eles implicam em alta repercussão financeira. Seja em desapropriação, seja em transformar um bairro num parque, nada custa pouco. Nós estamos ainda numa conta sem fim. Tá bom. Eu só queria pegar o gancho, o senhor falou uma casa por dia, né? Como é que está essa situação? Diz que teve algum retrocesso nessa área também? Não, ela está avançando. Agora há pouco falei com o Thiago, já está havendo a definição de algumas áreas por alguns municípios. A ideia é de que na semana que vem algumas casas já comecem a ser construídas.
Acabei de receber também do Sicredi, que tem sido um parceiro excepcional nessas questões. O Sicredi anunciando o investimento de algumas casas dentro desse programa, com um diferencial. Não é um programa para substituir nem para competir. Ele é um programa que ele permite agilidade para casas rápidas e definitivas. Seriam para Lajeado essas primeiras moradias? Os primeiros terrenos estão vindo por Lajeado e Estrela, se não me engano. Eu não estou na gestão disso, eu apenas sou um apoiador do sistema. Cada município vai apresentar suas áreas. Onde houver área pronta, a ideia é que já se possa construir casas e colocar pessoas para dentro, independentemente dos programas de médio e longo prazo dos governos estadual e federal, que deverão estar vindo para o Vale nos próximos meses. Acabamos de falar com o Grupo Fronte, que vai construir 10 casas, já começou a construção lá em Arroio do Meio de 10 casas para essa região, e agora estamos falando aqui com o Dr. Diefenbach sobre uma casa por dia, então que está andando também, devemos ter as primeiras casas a partir dos próximos dias. Que coisa boa, né? A gente poder falar de casas, elas saindo do papel, né? Sem dúvida. Nós temos muito orgulho. A Associação dos Promotores do Rio Grande do Sul doou a primeira casa nesse sentido e outras tantas estão vindo. De modo que se espera que a população tenha um pouquinho de luz no fim do túnel, que tenha um horizonte que enxergue, que tenha um prazo de estabelecimento, de saber para onde vão e quando vão. Muito obrigada, Dr. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça, participa conosco no quadro Direto ao Ponto.